Capítulo 18. Disciplina: quando e como aplicá-la. Que espécie de disciplina devemos aplicar em cada situação? Esta é uma das decisões mais difíceis para os pais. Somos tentadas a aplicar a vara o tempo todo, mas não concordo muito com essa ideia, pois não acho que é isso que Deus faz. Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus usa a vara em nós. E ele disse que devemos também usar a vara, mas o Senhor igualmente nos corrige e reprova. A reprovação é uma censura. Você censura seu filho por algumas coisas que ele faz. A correção é uma atitude mais instrutiva. Quando disciplinamos, devemos então seguir o exemplo de Deus. Usemos a vara quando necessário, mas vamos equilibrar a sua aplicação com o uso de disciplina em forma de correção e censura. Mencionei em outro capítulo que uma das maneiras mais importantes de educar os filhos é através da imitação. Creio sinceramente que 95 a 98% do treinamento e ensinos realizados no lar cabem ao exemplo silencioso. Seus filhos estão aprendendo o tempo todo. Minha atenção foi chamada para esse ponto outro dia quando meu netinho estava na sala, enquanto a mãe procurava contar-me algo sem que ele percebesse. Ele estava brincando e não parecia estar prestando nenhuma atenção. Minha filha falava baixinho e até soletrava algumas palavras. Você sabe, daquele jeito que a gente faz quando conta uma coisa realmente engraçada que a criança fez. Nós pensávamos que tínhamos conseguido fazer tudo muito bem, até que ele se virou e lembrou de um detalhe que ela tinha esquecido de contar. Concordamos mais uma vez. A criança está sempre ouvindo e aprendendo. É por isso que os pais precisam tomar muito cuidado e também precisamos ter disciplina. Devemos pedir a Deus que purifique as áreas de nossa vida que precisam ser corrigidas, para que nossos filhos tenham um bom exemplo. Devemos tentar uma abordagem positiva e não negativa em nossa disciplina, na medida do possível. Nós prometemos às nossas filhas que responderíamos sim, sempre que pudéssemos, mas ao dizermos não, não mudaríamos de ideia. Ajude a seus filhos compreenderem que você está sempre fazendo o melhor para eles. Se, porém, não tem certeza de que isso é verdade, deve orar sobre o assunto. Você já reparou se está sempre dizendo: se fizer isso ou aquilo você vai apanhar? Ou se derramar o leite, mesmo antes do leite ter sido derramado? Você antecipa situações? Fica zangada com as coisas que poderiam acontecer? Essa é uma abordagem negativa da disciplina e você precisa encontrar um modo positivo de agir. Por exemplo, o que fazer sobre o leite derramado? Você acha que seus filhos são os únicos no mundo que derramam o leite? Está enganada. Isto acontece em toda a casa. Toda mãe chega ao ponto de dizer: se eu tiver de ver mais um banho de leite no chão, acho que vou gritar. O assoalho de minha casa precisa ser o mais limpo de todos. As crianças derramam leite, isso é natural. Ficamos tão acostumadas a esperar que elas derramem o leite que nos esquecemos de procurar um meio positivo de impedir que o façam. As mães que frequentavam um de meus cursos ofereceram alguns meios positivos para evitar o problema. Todos muito simples. Põe o leite fora do alcance da criança, a fim de que não batam nele com a mão. Elas querem sempre colocá-lo ao lado do prato, mas a criança esbarra e derrama o leite. Uma das mães disse que fez uma toalha individual, com a figura de um prato no centro, de um lado a faca e a colher, um garfo do outro e um copo atrás do prato. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, isso vai ensinar a criança onde os talheres devem ficar. Desde pequenas, você começa a treiná-las. Este é o lugar do garfo e da faca. Um dia você dirá: quero que ponha a mesa. Lembre-se do lugar em que as coisas estavam na sua toalha e faça tudo igual. E elas vão lembrar-se. Esta mãe não estava só treinando, mas também ensinando.
A criança passou a colocar sempre o leite de volta na toalha depois de tomar um gole, e o leite não foi mais derramado depois disto. Não é simples? O que foi necessário? Um pouco de tempo e reflexão, mas foi uma abordagem positiva. As crianças gostam quando são ajudadas. Acho que nenhuma criança gosta de derramar o leite. Ela sente aquele mesmo mal-estar que você sente na boca do estômago, pois sabe o que vai acontecer. Ajude-a. Quando disciplinar. Quando devemos disciplinar os filhos? Em qualquer tempo e em todo lugar. A disciplina é algo constante. Lembre-se de que quanto mais cedo começar, melhor. As crianças podem começar a ser disciplinadas no momento em que chegam na maternidade. Naturalmente, não quero dizer que devam ser castigadas, mas devem ser treinadas e ensinadas. Em Lamentações 3:27 lemos: Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Em outras palavras, é bom ser disciplinado na mocidade, enquanto somos jovens, aprendendo assim que ninguém pode andar pela vida fazendo tudo o que deseja. Muitas pessoas vivem assim hoje e é um sinal dos últimos dias. Cada homem fazendo o que é direito aos seus próprios olhos. Queremos ensinar aos filhos que esse não é um bom modo de viver. Algumas das pessoas mais infelizes que conheço estão vivendo segundo essa teoria. Faço se quiser. É horrível observar alguém infeliz, sofrendo porque não aprendeu a autodisciplina. Provérbios 19:18 diz: Castiga o teu filho enquanto há esperança. Isso quer dizer que você deve disciplinar seu filho enquanto ele ainda está sob seus cuidados. Deus está me ensinando uma coisa surpreendente através da minha doença, que Ele trata com cada pessoa de maneira individual. Sei que Deus teve de me fazer atravessar esse período com um propósito. Ele está me ensinando submissão por meio desta experiência. Nós cristãos somos um tanto negligentes porque temos um Deus tão maravilhoso. Eu estava começando a sentir que era uma imposição, pois sabia que Deus poderia ter agido de forma diferente. Sabia que Ele não tinha de me fazer passar por isso e repetia constantemente: Senhor, por que tenho de passar por isso? Ele então me respondeu mansamente: Você disse que ia deixar tudo em minhas mãos, então deixe. Eu ainda estou no controle. E assim começamos a quimioterapia. Quanto mais cedo começamos a disciplinar os filhos, tanto melhor. Sem levar em conta a época em que o ato foi praticado, a disciplina deve ser aplicada, quer você reprove, repreenda, use a vara ou use qualquer outro método. Jamais diga a seu filho: espere até seu pai chegar. Isto é fuga. Mostra que você não tem coragem de agir sozinha e quer passar a responsabilidade para outra pessoa. A disciplina não é um direito, mas uma responsabilidade. A Bíblia ensina que devemos ceder nossos direitos como mãe e esposa a Deus, os devolve na forma de privilégios. Mas precisamos ter o cuidado de cedê-los a Ele com toda honestidade. Certa mãe me disse: Sinto-me tão aliviada, cedi a meu marido o direito de disciplinar os filhos e vou deixar que ele faça isso de agora em diante. Respondi-lhe: disciplinar não é um direito, é uma responsabilidade. Você não pode ceder a sua responsabilidade. Não pense que Deus vai fechar os olhos e dizer: está bem, ela não sabe o que está fazendo, vou deixar isso passar. Você vai pagar um alto preço se fugir da responsabilidade que Deus lhe deu. Como se tratasse de ceder um direito. Isso não é possível. Jamais pense que Deus irá desculpá-la por ceder a sua responsabilidade de exercer a disciplina no lar. Se você estiver em casa quando a falta é cometida, é você quem deve aplicar o castigo, a não ser que seu marido tenha expressamente proibido que você o faça. Ele toma então sobre si mesmo a responsabilidade e Deus irá torná-lo responsável pelas consequências. Mas, mesmo que isso aconteça, há algo que você pode fazer.
em vez de ficar sentada exclamando: não aguento o que está acontecendo em minha casa. Meu marido está arruinando meus filhos. Você deve orar por seu marido, não se esqueça disso. A palavra de Deus deve ser o guia na disciplina dos filhos. A primeira coisa que Deus diz que Ele quer que você faça na vida de seus filhos é ensiná-los a ter confiança própria. Sua responsabilidade como mãe é ensiná-los para que se tornem responsáveis. Somos responsáveis por nossos atos desde pequenos. Dou graças ao Senhor porque psicólogos, por meio da terapia da realidade, chegaram ao ponto de admitir que cada pessoa é responsável pelos seus próprios atos. Não podemos mais alegar: olhe, eu não seria assim se não fosse por causa da minha mãe, ou meu pai tinha um gênio terrível e eu herdei o gênio dele. Não, minha querida, você tem um gênio terrível porque quer. Você é como é porque deseja ser assim. Deus não quer que você seja assim. Desenvolvendo confiança própria. A única maneira de treinar os filhos a terem confiança em si mesmos é pedindo a Deus para que nos ensine a ser também autoconfiantes. Através da sua palavra e das lições da Escritura que você leu neste livro, certamente percebeu que é uma pessoa muito especial aos olhos de Deus. Ensine isso a cada um dos seus filhos. Cada pessoa tem duas necessidades básicas: saber que tem valor e ter certeza de que é amada. Podemos dar essas duas coisas a nossos filhos, porque Deus dá a nós em abundância se pedirmos a Ele. Deus fará com que você seja capaz de amar essa criança, mesmo que ela tenha mau gênio, ou que lhe falte beleza ou encanto. Você pode olhar para ela e dizer: eu a amo como é, agradeço a Deus por ela ser como é, a fim de que eu possa desenvolver nessa criança as coisas de que ela precisa. Lembro-me do que me contaram a respeito de um menino que ia mudar-se. Uma caixa grande precisava ser transportada e a mãe ia carregá-la quando o menininho disse: deixe-me ajudá-la. Bem, a primeira tentação seria responder: você é pequeno demais, quando ficar um pouco maior, poderá carregar coisas desse tamanho, mas agora não. Essa é a abordagem negativa. O Senhor deu sabedoria àquela mãe e ela disse ao filho: claro, pode ajudar. Você leva o fundo da caixa e eu a tampa, está bom? A mãe então segurou as alças da tampa da caixa e o menininho pôs a mão no fundo dela, sentindo que estava realmente ajudando. Ela falou do assunto o dia todo. Você precisava ver a caixa que eu ajudei a mamãe carregar. Descemos a escada inteira com ela, você acredita? Veja bem, ele sentiu-se autoconfiante naquele dia, e é isso que precisamos desenvolver nos filhos. Pense nas inúmeras situações em que você pode construir em vez de destruir. Seja coerente. Precisamos desenvolver a autoestima em nossos filhos. Uma das melhores maneiras de obter isso é mediante a coerência. Quando agimos um dia de um modo e no outro dia de outro modo diferente, nosso filho pensa: acho que não tenho valor. Ela me disse para não fazer isso hoje, mas amanhã ela deixa. Acho que não mereço que ela perca tempo comigo. É assim que seu filho se sente quando você não é coerente em seu ensino e treinamento. A educação toma tempo. Desenvolvemos confiança e autoestima nos filhos quando mostramos coerência em nosso ensino. Eu valho a pena, diz ele. Valho o tempo que a minha mãe gasta me ensinando e treinando. Bem, ele não pensa assim conscientemente, mas existe algo em seu íntimo que lhe diz tal coisa. Desenvolvemos, então, a autoestima através da coerência. Também precisamos desenvolver a criatividade em nossos filhos. A criatividade é uma das primeiras coisas que ficam abafadas nas crianças, porque os pais não gastam tempo para ajudá-las a se tornarem criativas. Você não entende hoje porque há algumas coisas que não sabe fazer? É porque lhe disseram quando criança que não podia fazê-las.
Você desenhou um cavalo ou um homem e alguém comentou: "Não parece um homem", ou "Parece mais um coelho do que um cavalo". Você imediatamente sentiu algo por dentro. As coisas que quero criar não valem grande coisa. É assim que os pais abafam a criatividade nos filhos. Eu fico arrepiada quando penso nas vezes que fiz isso com as minhas filhas. Quando seus filhos chegarem em casa trazendo alguma coisa que fizeram da escola, você lhes dá atenção? Mostra que considera importante o trabalho deles? Deveria dar atenção, por menor que seja o trabalho. Deveria ser colocado na porta da geladeira e manuseado com todo o cuidado. Sei de algumas crianças que nem trazem para casa as coisas que fazem na escola, pois a sua criatividade foi esmagada, como se esmaga uma mosca. Tudo que seu filho fizer deve ser apreciado, desde a mais tenra infância. Aceite o fato de que quando uma criança começa a desenhar uma figura humana, ela não vai se parecer com um homem. Todas começam com um círculo e 4 riscos espetados, 2 de cada lado. Essa é a impressão que elas têm de um homem. Aceite isso então e diga: está muito bom o seu desenho, porque para elas é um bom desenho de um homem. As obras de arte das crianças. Podemos aprender tantas coisas sobre nossos filhos observando seus desenhos. Você pode saber como seu filho se sente sobre o lar se o fizer desenhar uma casa. Ele desenhará uma casa triste ou alegre, segundo seus sentimentos. Enquanto eu estava dando aula certo dia, uma das professoras me trouxe desenhos feitos pelos alunos de uma classe que ela estava ensinando, composta de crianças com perturbações emocionais. Estudamos os desenhos e não encontramos nenhuma casa alegre, nenhuma sequer. Como você sabe que a casa é alegre? Tem janelas e às vezes as janelas têm pestanas. A porta da frente sorri. E sabe o que é muito importante? Se sair fumaça da chaminé, sabe-se que é uma casa calorosa. Observe essas coisas em seus filhos. Observe a sua criatividade. Ajude-os a entender que o que fazem é bom, a fim de que fiquem animados e desenvolvam sua criatividade. O mundo precisa de mentes criativas, pessoas criativas que amem o Senhor Jesus Cristo, a fim de que não suceda o contrário e sejamos esmagados pela criatividade do mundo. Ajude seus filhos a serem pessoas assim. Uma das piores perguntas que você pode fazer a seu filho quando ele se aproxima de você é esta: bem, e agora? O que é que você quer? Essa é uma pergunta terrível. Em lugar disso, diga simplesmente: pode falar, estou escutando, com um sorriso, de maneira que ele sinta que vai lhe contar algo que vale realmente a pena. A fim de ajudar seus filhos a serem criativos, é essencial que você os ame e compreenda que tudo o que fazem é importante para você e muito importante para eles. Ensine-os, pois, a serem criativos. Desenvolva a comunicação através da disciplina. Vamos falar agora de um meio especial para disciplinar seu filho, que eu considero realmente bíblico e onde há necessidade do uso da vara. Você já observou quantas vezes durante o dia deu ordens a seu filho que na verdade não esperava fossem obedecidas? Ou quantas vezes deu uma ordem que não teria sido dada se a criança não tivesse entrado naquele momento? Foi um erro. Ela entrou e recebeu a ordem. Você não organiza suas ordens em relação a seu filho. Está dando ordens ao acaso e o resultado será uma criança disciplinada ao acaso. A boa disciplina exige tempo. Acho que vou repetir isso 10.000 vezes até o fim desse livro, para que fique bem gravado. A boa disciplina exige tempo, o seu tempo. A boa comunicação é essencial, a boa disciplina, e é disto que quero falar agora, pois creio ser um ponto muito bíblico. Devemos aprender a nos comunicar com os filhos, em vez de apenas dar-lhes ordens. Devemos pensar naquilo que queremos que eles façam
em vez de ficar sentados em frente à televisão e dizer a um Joãozinho quando ele pensa: olhe, não se esqueça de dar comida ao cachorro. Mude a sua maneira de pensar, a fim de saber com antecipação o que vai exigir dos seus filhos. Se seu filho lhe der ouvidos, ele irá obedecer a maior parte do tempo, especialmente se souber que você está falando sério com relação que ele pede para fazer. O Senhor me ensinou isso há muitos anos por meio do Salmo 32:8. Eu estava tentando descobrir a maneira como o Senhor agia, a fim de agir da mesma forma com minhas filhas, pois esta é justamente a base deste livro. Li então o Salmo 32:8. Sob as minhas vistas te darei conselho. Essa foi a primeira insinuação que tive de que havia um modo diferente de educar meus filhos, além de gritar com eles. Guiar os seus filhos sob as suas vistas, ou com seus olhos, é um meio muito eficaz de comunicação. Você já percebeu quantas vezes fez isso com seu marido? Vocês estão numa festa e seu marido fica meio aborrecido. Você olha do outro lado da sala e imediatamente recebe a mensagem. Você sabe exatamente o que ele disse quando olhou para você. Estou cansado, vamos embora. Ele não pronunciou palavra, mas foi como se tivesse feito. Quando você aprende a dirigir seus filhos com os olhos, poderá então dar ordens silenciosas em público e eles saberão exatamente o que você está querendo dizer. Não terá de agarrá-los pelos pulsos ou pelo braço, apertando com força. É isso que as mães muitas vezes fazem, evitando que alguém perceba que estão fazendo, mas comunicam ao filho: ou você obedece ou já sabe o que acontece, e ele entende. Mas seria muito melhor se ele não ficasse com manchas azuis ou roxas no corpo. Bastaria você olhar para ele e a comunicação se estabeleceria. Fale com seus filhos sobre isso. Diga: olhe quando estivermos em público e se eu olhar de tal jeito para você, terá de fazer isto e isto. Será uma espécie de jogo. Você ficará surpresa com seu filho e irá obedecê-la, se guiá-lo com o olhar. Deus irá ajudá-lo e a você também, porque esta é a forma como ele age conosco. As crianças precisam ouvir. Jeremias 11, 4-7 diz: Dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Essa é a primeira coisa que queremos que nosso filho faça, que ouça a nossa voz. Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Esta é a segunda coisa que queremos que ele faça. O versículo seguinte fala sobre ouvir a voz de Deus. Queremos que nossos filhos ouçam nossas palavras e façam aquilo que ouvem. Faça uso dessas pequenas insinuações de Deus a fim de ajudar seus filhos a compreenderem o que você quer deles. Um gesto bonito e interessante é tomar a pequenina face nas mãos e dizer: ouça o que estou dizendo e depois faça o que eu lhe digo. Você ficará admirado ao ver como seus filhos serão muito mais obedientes quando compreenderem realmente o que você está dizendo. As crianças andam pela casa com seus aparelhos de surdez desligados a maior parte do tempo. Elas nem sequer a ouvem e enquanto menos ouve, mais zangada você fica. Você pensa que estão desobedecendo de propósito. Não estão. Só que não a ouviram. Se você agir de maneira como Deus lhe diz para fazer, irá assegurar a obediência que não ficará presa ao dilema: devo ou não castigá-los? Se você falou cuidadosamente a essa criança e ela não obedeceu, então não há dúvidas. Trata-se de desobediência direta e a vara precisa ser usada. A desobediência direta exige a vara, sempre. Não importa qual seja a situação. Se a criança desobedecer propositadamente, a vara precisa ser aplicada. Mas queremos educar e guiar nossos filhos a não puni-los.
Nossos filhos frequentemente nos desobedeceram por não terem ouvido nossas palavras. Esse método de tomar o rosto dele nas mãos pode ser usado desde pequenininhos até a adolescência. Lembro de uma mãe cujo filho de 17 anos a desobedeceu, e ela me disse que começou a compreender que ele agia assim porque não a ouvia. Ela tomou o rosto dele entre as mãos certa noite e ele achou engraçado. Porém, ela começou a falar nesses termos: agora eu quero que você faça isto, isto e isto. E ele começou a olhar com um misto de surpresa e sarcasmo, respondendo: tá bem, mãe. Mas a coisa mais surpreendente, concluiu ela, foi que ele fez o que mandei. Pela primeira vez na vida, o filho a ouvirá realmente. Outra senhora contou em uma das minhas aulas que estava começando a compreender que sua filhinha de 3 anos não a obedecia porque não a ouvia. Quando voltou naquela tarde para casa, tentou a experiência de que tínhamos falado em classe. Tomou o rostinho da filha nas mãos e disse: Maria, quero que leve o cesto de lixo de seu quarto para o quintal e faça isso agora mesmo. Não houve resposta. A criança virou-se, foi para o quarto, pegou o cesto e levou ao quintal. Obediência perfeita. Ela disse que achou um encanto a cena, mas o que mais admirou foi o que aconteceu com o filho de 5 anos que estava perto. Ele tinha observado toda a cena e depois aproximou-se dela dizendo: Mamãe, você pode me fazer carinho como fez para Maria? Veja, treinar seu filho é um ato de amor e as crianças irão reconhecê-lo como tal. Minha mãe me ama o bastante para tomar tempo comigo, a fim de assegurar-se de que eu compreendo o que ela diz. Eu gosto de fazer as coisas para minha mãe, porque ela me ama muito. É também importante que a criança compreenda o que você está lhe dizendo para fazer. Uma criança bem pequena precisa passar por várias experiências até que saiba o significado apanhar um cesto de lixo e esvaziá-lo. Você precisa ensinar-lhe. O som de sua presença. Gênesis 3:8 contém no original um outro belíssimo pensamento. E eles ouviram o som da sua presença. Você sabe que a sua presença tem um som? Você já ficou de costas para a porta da sala e sentiu quando alguém entrava? Existe um som na sua presença e muitas vezes é possível treinar a criança a ser obediente à sua presença com um tom de voz macio. Sabe por que seus filhos não obedecem até que você grite com eles? É porque foi assim que você os educou. Você os ensinou que não os fará prestar atenção até que grite. E quando finalmente grita, isso quer dizer faça. Tenho uma amiga que levou essa ideia muito a sério. Algumas vezes, quando a visitávamos, ela se sentava e ia até a porta dos fundos. Ela não dizia nada, mas as crianças voltavam-se para o olhar. O som da presença dela era tão forte que elas sabiam que estavam ali. Certo dia, observamos o que aconteceu com um de seus filhos pequenos. Ela receberá ordens de não subir a escada que dava para a casa de bonecas no quintal. Tenho a certeza de que ao desobedecer, ele estava pensando: mamãe está com visitas, nem vai perceber. Quando minha amiga viu o que estava acontecendo, foi até a porta da cozinha e ficou olhando silenciosamente para ele. De repente, ele virou-se, sentiria o som da sua presença. Ela não disse palavra ao menino, apenas guiou com os olhos escada abaixo e ele desceu. Não se ouviu um som, todavia houve completa obediência. Depois, ela passou a exercer a disciplina necessária porque ele tinha desobedecido deliberadamente. Ela levou-o para um outro cômodo e tratou do caso. Não me pergunte como isso funciona. Deus diz que é possível. Gastamos nossa energia e nosso tempo fazendo as coisas a nosso modo. Ponha alguns desses métodos em ação e veja se não ajudam em seu lar, na educação de seus filhos. Sei que isso vai acontecer porque esses são princípios de Deus e os princípios dele sempre têm valor. Ele a ajudará através das situações difíceis.
Existem uns poucos princípios para o uso eficaz da vara. Primeiro, nunca faça ameaças se não estiver decidida a cumpri-las. É melhor não falar da vara se não vai usá-la. Esta é uma das maiores frustrações na vida de uma criança. A mãe que ameaça, mas não cumpre. Creio realmente que, quando ameaçamos uma criança e depois não cumprimos nossa ameaça, isso faz com que se desenvolva no íntimo dela a pequena raiz de amargura de que fala Hebreus 12:15. Ela começa a sentir-se meio aborrecida com você e você não sabe o que está acontecendo. Essa criança a quem você ama tanto e que certamente deveria amá-la em resposta ao seu amor, começa a levantar uma parede entre ambas e você não entende o que está errado. Verifique a sua disciplina. A criança bem disciplinada irá recompensar o seu esforço, disciplinando-lhe amor. Elas geralmente gostam mais daquele que é melhor disciplinador em casa, e o bom disciplinador é aquele que mostra amor e cuidado. Outro princípio importante é estar sempre preparada para usar a vara quando necessário. Você devia levar uma na bolsa, assim será fácil usá-la quando sair para fazer compras. É sempre bom que as crianças saibam que ela está ali. Minhas filhas sabiam que o carro tinha breques em que sempre havia um lugar para estacionar, e assim sofreriam sempre as consequências se não se comportassem no carro. É perigoso permitir que as crianças nos distraiam enquanto estamos dirigindo. Muitos acidentes acontecem desta forma. As crianças devem divertir-se e devem ter o direito de expressar sua opinião, mas faz parte do treinamento de obediência aprender que não pode haver muita atividade dentro do carro. A psicologia da responsabilidade. William Glasser e outros eminentes psicólogos de hoje estão se afastando da psicologia freudiana para aquilo que chamam de psicologia da responsabilidade. Eles acreditam que somos responsáveis por nossos atos, e quando alguém compreende que é responsável por aquilo que faz, sente uma sensação de alívio. É bom saber que você vai ser responsabilizado. É um sentimento terrível saber que se pode fazer tudo o que quiser, e esta é a maneira como seus filhos se sentem quando você ignora a desobediência. No livro Reality Therapy, Terapia da Realidade, do Dr. William Glasser, encontramos o ponto de vista de que o pai responsável, aquele que se sente responsável por seus filhos, pode criar a combinação adequada de amor e disciplina. Essas são duas coisas muito necessárias. Lembre-se de que a disciplina completa, adequada, é feita sob a orientação do Espírito Santo e com seu amor, e não com o amor humano. Já discutimos o fato de que seus filhos vai resistir-lhe. Dr. Glasser também fala sobre isso. Ele diz que os pais dispostos a sofrerem a dor da ira intensa do filho, quando o obrigarem a seguir o caminho da responsabilidade, estão ensinando a ele uma lição que irá ajudá-lo pelo resto da vida. Gosto disso. É uma volta direta ao que a Bíblia diz sobre mantermos nossos filhos no caminho reto, mostrando-nos também responsáveis e estando dispostas a suportar a sua ira, se necessário, quando começamos a discipliná-los adequadamente. Os pais sofrem ao disciplinar os filhos, e é justamente isso que impede que tantas mulheres se tornem aquela espécie de mãe de que tão desesperadamente seus filhos precisam. Elas temem a dor que as golpeia quando disciplinam os filhos. Você será muito mais abençoada e honrada por Deus se estiver disposta a passar por esse sofrimento, pelo bem de seu filho. Quando comunicar-se com seu filho ou discipliná-lo por alguma coisa errada, lembre-se de apelar para a sua consciência e não para as emoções. Diga à criança: isso está certo? Ou isso ajudou em alguma coisa? Ou foi uma coisa boa? Não use palavras tais como: você faz a mamãe ficar tão triste quando age assim, porque isso seria apelar para suas emoções e eles começam a ressentir-se com relação a você. Não deixe que a criança se sinta culpada por entristecê-la. Pelo contrário, deve desejar que ela desenvolva um padrão próprio
para que saiba a diferença entre o que é o certo e o que é o errado, e siga o que é o certo. Pergunte-lhe então: qual a coisa certa a fazer? Quando estiver discutindo ou brigando com seus irmãos e irmãs, apele para a consciência dele. Deus lhe deu uma consciência com esse propósito e queremos aguçar essa consciência. Em Provérbios 22:6, aquele antigo e bom versículo lemos: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É a sua parafrase e está: ensina a criança a usar seus talentos e seus dons, e quando ficar velha não se sentirá frustrada. Lembre-se da definição lar que apresentei no primeiro capítulo, o lugar em que cada um tem a liberdade de viver como um indivíduo e cada um é suficientemente disciplinado para funcionar como parte do todo. Esse é o seu objetivo, que seu filho venha a tornar-se um indivíduo disciplinado. Quando uma vida toca em outra, é preciso estabelecer regras. Ajude seu filho a viver alegremente debaixo dessas regras. Algumas razões por que Deus ordena a disciplina. Porque Deus nos manda disciplinar os filhos? Existem muitas e muitas razões, mas descobri 5 que são muito importantes para mim. Em Provérbios 29:15 ele afirma: a vara e a disciplina dão sabedoria. Quando disciplinamos um filho, nós o tornamos mais sábio. A boa disciplina irá dar sabedoria a seu filho. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Deus diz isso a seu filho e também a você. Uma outra razão para disciplinar seu filho é afastá-lo do inferno. Lemos em Provérbios 23:14: tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não gostamos muito de falar sobre isso hoje, e também esse é um assunto pouco comentado em nossas igrejas, mas a Bíblia fala claramente sobre ele. A Bíblia diz que disciplinar um filho é evitar que ele a envergonhe. Nosso inimigo, Satanás, frequentemente troca a ordem das palavras nesta frase e começamos a sentir vergonha de disciplinar os filhos. Temos medo de que outra pessoa nos vejam e comecem a falar toda sorte de coisas sobre nós, porque ousamos aplicar disciplina. Isso é Satanás falando com você. É esse o nosso inimigo. Deus diz em Provérbios 29:15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Notou a ênfase sobre a mãe? Você é mestra no lar. Você deve ensinar as crianças e fazer uso da vara e da disciplina que Deus recomenda. Se não agir assim, ficará envergonhada. Quantos pais de adolescentes estão hoje colhendo esse fruto por não terem disciplinado seus filhos quando pequenos? Estão sofrendo envergonhados. Trata-se de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Também disciplinamos os filhos para dar-lhes uma vida boa. O pai responsável irá disciplinar seu filho a fim de que ele se torne uma pessoa responsável. Provérbios 19:18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. Quantas vidas foram arruinadas porque os pais não as disciplinaram? O adulto responsável, portanto, tem de compreender isso e começar a disciplinar-se sob a orientação de Deus. Em Provérbios 19:26, encontramos essas palavras: o que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, filho e que envergonha e desonra. Penso muitas vezes nisso quando vejo uma criança maltratar os pais e estas aceitarem tal atitude. Os filhos que respondem mal aos pais são vergonha e desonra, mesmo quando ainda pequenos. A obrigação é nossa porque essa criança jamais poderá disciplinar-se a si mesma. Não é esta a natureza do homem agir assim. E Deus deu a cada criança um pai e uma mãe a fim de que a disciplina adequada seja aplicada no lar. Provérbios 1:8 e 9 diz o seguinte à criança: filho meu, ouve o ensino do meu pai.
de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão dias de graça para tua cabeça e colares para teu pescoço. Faça com que o seu filho compreenda isso, disciplinando adequadamente, e ele começará a entender que suas palavras fazem sentido. A Bíblia também diz que a criança bem disciplinada irá alegrar o coração dos pais. Não posso pensar em nada mais abençoado em minha vida do que ter 4 filhas que sei que me amam realmente e a quem eu amo também, colhendo os benefícios de tê-las educado de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, não estou escrevendo isso com um halo em torno da cabeça ou com jactância. Não se trata absolutamente disso. Deus sempre se mostrou fiel, apesar de eu ter falhado muitas vezes. Contei vocês algumas das minhas faltas, mas é o alvo que importa. Deus irá honrá-la se o seu alvo for o de cumprir a vontade dele e sempre tentar fazer as coisas como ele quer. Lemos em Provérbios 27:11: Sê sábio, meu filho, e alegre o meu coração. Estes são apenas alguns dos tesouros que encontramos na palavra de Deus. Foram dados por ele a fim de transmitir-nos esta mensagem. Vamos, isto foi escrito para animá-la. Leia este versículo e veja o que poderei fazer se continuar fiel. São palavras de estímulos para as mães. Reflita sobre elas. Procure lê-las várias vezes. Leia repetidamente o livro de Provérbios perguntando: que mensagem há para mim como mãe? À medida que o fizer, irá descobrir por si mesmas algumas dessas joias. Aplicação pessoal. Número 1. Como vai a comunicação entre você e seus filhos? Você tem gastado tempo conversando com eles? Você é amiga deles? Quando eles chegam da escola, você se interessa em saber o que eles fizeram durante o dia? Faça disso um hábito. 2. Uma das grandes necessidades de seu filho é ser admirado e elogiado. Quando foi a última vez que você o admirou e valorizou seus esforços? Habitue-se a elogiá-lo nas mínimas coisas.